Simbora, galera! Vamos prosseguir aqui. Olha, tem muitas questõezinhas que eu separei para você, tá? Para a gente comentar os principais temas aí da sua prova. Desce aqui comigo para a gente não perder tempo e olha o que, é que eu tenho mais para você, tá? Quinta questão, em relação aos direitos e garantias fundamentais. Assinale a opção correta, de acordo com a Constituição. Na letra A, tá? Na letra A, olha só o que nós temos. O condenado por tráfico ilícito de entorpecentes não pode receber indulto, mas pode ser beneficiado pela anistia. Vamos então lá com a previsão do artigo da Constituição, tá? Deixa eu colocar aqui numa tela em branco rapidinho, tá? Ó, são crimes, tá? São crimes inafiançáveis e insuscetíveis. Opa! São crimes inafiançáveis. Lembre-se disso, tá? São crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça, nem cabe, anistia. Anistia. Vou dar o bisu para você, tá? É o nosso TTTTTTTT. É os crimes da Ivete, Cris. É, tá? Que ela não me escute, né? É só uma brincadeira, tá? Ó, tráfico, tortura e terrorismo e os crimes hediondos, tá? Tráfico, tortura e terrorismo e os crimes hediondos são crimes inafiançáveis. Nota isso, tá? Tráfico, tortura, terrorismo são crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia, tá? Insuscetíveis de graça e anistia. Tráfico, tortura, terrorismo e os crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia, tá? Então, o tráfico é um crime que ele é inafiançável e também está insuscetível de graça e anistia. Vamos voltar para a nossa questãozinha? Volte lá na questão, tá? Olha só, então, letra A, o condenado por tráfico, tá, de entorpecentes não recebe indulto, mas pode ser beneficiado pela anistia. Tráfico, tortura, terrorismo e crimes hediondos não cabe anistia. Ó, questãozinha já falsa, errada, tá? O perdimento de bens é uma pena vedada no ordenamento jurídico, brasileiro, tá? Olha, mais um equívoco aqui, tá? Mais um equívoco aqui. Observe que isso aqui também está errado. Perceba, ó. De acordo com a nossa Constituição, são penas permitidas no Brasil. Olha quais são as nossas penas permitidas. Pena, as restrições de liberdade, perda de bens, opa, já começa aqui, né? Perda de bens, multa, suspensão de direitos políticos e prestação social alternativa. Portanto, questãozinha aqui também equivocada. Desce aqui comigo, tá? É uma pena vedada? Não, é uma pena permitida. Falso, tá? Letra C, tá? Letra C. A liberdade de associação afasta a obrigatoriedade da contribuição sindical. Nada a ver, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, tá? Afasta não. D. Estrangeiro residente definitivamente no território brasileiro não pode propor uma ação popular. Estrangeiro residente definitivamente em território brasileiro não pode propor uma ação popular. Verdadeiro, tá? Vamos lá. Cris, não entendi não. Olha, quem é que pode propor uma ação popular? Só o cidadão, tá? Só o cidadão, tá? Perceba. Cris, o que é ser cidadão, tá? O que é ser cidadão no Brasil? Ser cidadão é estar em gozo dos direitos políticos, ou seja, ter título de eleitor. Os estrangeiros, ainda que definitivamente aqui no Brasil, eles são considerados cidadãos? Não, tá? Um estrangeiro, ele não vota aqui, a não ser que seja um português equiparado, e a banca tem que estabelecer isso. Se ela não estabelecer, eu pergunto, ó, os estrangeiros podem propor ação popular no Brasil? Resposta, não, tá? Os estrangeiros não podem, a priori os estrangeiros não podem, a não ser o caso do português equiparado, que é um caso muito específico,
e a banca tem que trazer esse caso específico, senão os estrangeiros não podem propor uma ação popular no Brasil. Na turma presencial, geralmente o aluno diz assim, ó, Cris, mas se ele for naturalizado, campeão, se ele for naturalizado, ele não é estrangeiro, ele é um brasileiro naturalizado. Cris, mas se ele tiver dupla cidadania? Pô, se ele tem dupla cidadania, ele tem cidadania brasileira. Então, mais uma vez, ele não seria estrangeiro, ele seria nato ou naturalizado. Beleza? Realmente, nossa questãozinha correta é essa daqui. Um estrangeiro não pode propor ação popular, tá? Um estrangeiro não pode propor ação popular. Na letra E, ele diz assim: brasileiro não pode ser extraditado. Pode. O brasileiro naturalizado, ele pode, tá? Errado, tá? O brasileiro naturalizado, ele pode sim ser extraditado. Realmente, letra D é a nossa questãozinha correta, beleza? Vamos para mais uma? Venha-se embora para cá, tá? Olha só o que nós temos. Assinale a alternativa incorreta. Observe que o que eu quero é a alternativa, deixa eu até marcar aqui, ó, incorreta, tá? Faça sempre isso na sua prova. Marque o que o enunciado está pedindo, tá? O artigo 5º da Constituição assegura o seguinte, ó, ele quer a incorreta. Letra A. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura e licença. Perfeito, tá? Letra do artigo 5º, verdadeiro. Letra B. É reconhecido o tribunal do júri, é reconhecido a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurado a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania do veredicto e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Mais uma, olha só, verdadeiríssimo, tá? Exatamente essas as características do tribunal do júri. Plenitude, ó, plenitude da defesa, sigilo das votações, soberania do veredicto e a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Perfeito, tá? Ótimo. Letra C, mas eu quero marcar a incorreta. Eu quero marcar a errada, tá? As associações não poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas. Falso, né, queridos? Ó, nós já vimos, inclusive, isso é previsão do artigo 5º, inciso 19, tá? O artigo 5º, inciso 19, diz exatamente isso. Letra C, tá? Letra C. As associações poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisões judiciais. Exige-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Realmente, como eu quero, é incorreta. Essa daqui já é a minha resposta incorreta. Marque letra C. Vamos ver só as outras, tá? Para fazer uma leitura. Na letra D, ele vai tratar, tá? Sobre direitos de proteção de proteções da imagem, tá? Sobre direito do autor. Olha só na letra D e na letra E. Letra D, são assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e em reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas, e o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Letra E. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção de criação industriais, a propriedade das marcas, o nome das empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Verdadeiro, tá tudo ok, letra de lei. Perfeito? Realmente, nesse caso, ó, como nós queremos marcar a questão incorreta, você marca aí a letra C, tá? C de casa, por dizer que a associação não pode ser compulsoriamente dissolvida. Falso. Ela pode ser tanto dissolvida como pode ter suas atividades suspensas. Vamos para mais uma. Poxa, essa daqui é muito bacana. Essa questão 7, tá? Questão 7, muito bacana. Vá lá comigo, tá?
Considere as seguintes afirmativas sobre a disciplina constitucional da liberdade de associação. Ele diz assim, primeiro, tá? É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedado caráter paramilitar. Perfeito, tá? Verdadeiríssimo, tá? Lembre que, como no bloco passado nós falávamos sobre associação, e eu dizia assim, é plena a liberdade de associação. Eu posso criar uma associação do que eu quiser, desde que ela tenha uma finalidade lícita, tá? Claro que é verdade o caráter paramilitar, tá bom? Nesse caso, verdadeiro. Desce aqui comigo, olha o que nós temos ainda. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisões judiciais, exigindo-se, para tanto, o trânsito em julgado desta. Poxa, olha só que questão bacana. Ó, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, tá? As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisões judiciais, exigindo-se para esta é o que está mais próximo, ó, não é nas suspensões das atividades que precisa do trânsito em julgado, é exigindo-se para aquela, tá? Para aquela, tá? O trânsito em julgado, tá? O trânsito em julgado é para aquela. Portanto, questãozinha errada, tá? Não é para esta, mas para aquela. Perfeito? Então, marca aí comigo, esse item está falso. Olha mais uma, questão de português, né? Pô, Cris, aí foi uma questão muito mais de português do que de direito, tá? 3. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado, salvo disposição prévia em contrário no estatuto. Não tem essa ressalva aqui não, tá? Nós não temos essa ressalva aqui não. Portanto, marque aqui comigo, ó, questãozinha, tá? Questãozinha falsa. Então, apenas a primeira questão, apenas a letra A, tá? Apenas a letra A está, apenas a letra A está correta, tá? Então, marque primeiro somente a letra A. Beleza? Querido, vamos então aqui comigo, oitava, tá? Oitava questão. Na oitava questão, questãozinha muito mais complicadinha, um pouquinho mais chatinha, mas olha só. Ela trata do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Vamos então aqui comigo. Cris, o que significa esse princípio da inafastabilidade da jurisdição? Pode ser também chamado de princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Pode ser também, tá? Princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Princípio da inafastabilidade da jurisdição ou princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional significa que você tem o direito de acessar a justiça, tá? Você tem o direito de acessar a justiça. Esse princípio vai dizer que você tem direito de não ter a justiça longe de você, mas é o princípio, tanto faz dizer, princípio da inafastabilidade, porque ele consagra o acesso à justiça. Beleza? Vem aqui comigo, olha o que nós temos então na oitava questão. O princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, ele implica o quê? Implica a consagração, olha só, do direito de acessar o poder judiciário. Exatamente, essa é a nossa alternativa, tá? Exatamente essa é a nossa alternativa. Na letra C de Crisinho, tá? Letra C de Crisinho. Vamos para mais um aqui, tá? Querido, olha só o que, é que nós marcamos aqui para você. Outra questãozinha que vai mesclar vários direitos sociais, tá? Não só os do artigo 5º, eu estou tentando trazer meio que uma tentativa de uma lógica, tá? Artigo 5º, depois 6º, 7º, tá? 12, trazer uma lógica constitucional, tá? Mas às vezes a banca ela não traz essa lógica não, às vezes a banca traz numa mesma questão vários assuntos, vários temas, tá? Então olha só o que aqui nós temos. Venha aqui comigo, tá? Analise as seguintes afirmativas
concernentes aos direitos e garantias fundamentais de acordo com a Constituição, tá? De acordo com a Constituição. Beleza? Ele diz assim, ó. 1. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, o lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados. Ó, não estão todos não, mas esses são direitos sociais? São. Deixa eu até te dar um bisu, deixa eu colocar uma tela em branco aqui rapidinho, tá? Vou até te dar um bisu. Cris, toda vez eu me perco com direitos sociais. Você não vai se perder com direitos sociais. Nunca mais na sua vida. Direitos sociais. Nunca mais na sua vida. Sabe por quê? Tu vai lembrar assim, ó. Para direitos sociais, tá? Para direitos sociais. São direitos sociais, tá? São direitos sociais. A educação. Ó, tu lembra assim, ó. Lembra de 3 amigos. Edu, Saul e Assis. Tu lembra que Edu mora lá. Tu lembra que Edu mora lá. Tu lembra que Saul trabalha ali. E que o Assis prossegue preso, tá? Tu lembra disso, ó. Edu mora lá, Saul trabalha ali e o Assis prossegue preso, tá? Edu mora lá, Saul trabalha ali e o Assis prossegue preso. Olha só os nossos direitos sociais. Educação, moradia e lazer. Saúde, trabalho, alimentação. Assistência aos desamparados, proteção à maternidade, à infância, segurança e à previdência social, tá? Mas, Cris, não foi acrescentado mais um direito social? E isso, o direito ao transporte. Então, olha agora o bizu. Edu mora lá, Saul trabalha ali no transporte. Transporte, tá? Marque isso, tá? Porque transporte também agora é direito social. Portanto, volte de novo lá na nossa questão, tá? Depois desse bizu, volte lá na nossa questão. Olha só, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados, tá? Observe que não estão todos, mas os que estão, tá? São direitos sociais? São. Estão todos lá no artigo 6º da nossa Constituição. Verdadeiro, tá? Então marque aqui, ó, item verdadeiro, tá? Olha só no segundo. São assegurados, tá? São assegurados aos trabalhadores domésticos o seguro-desemprego, o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, 13º e fundo de garantia por tempo de serviço, tá? E fundo de garantia por tempo de serviço. Pois é, queridos, ó, não são garantidos todos esses direitos não, tá? Portanto, ó, vamos marcar aqui. Opa, espera aqui, só um minutinho. Opa, depois da emenda, perdão, são garantidos todos esses direitos. Depois da emenda do trabalhador doméstico, tá? Esses direitos passaram a ser também garantidos aos trabalhadores domésticos. Basta fazer a leitura do parágrafo único do artigo 7º, tá? Parágrafo único do artigo 7º. Olha outra. 3. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, tá? Residentes no Brasil, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança, tá? À propriedade. Perfeito, basicamente o caput do artigo 5º, tá? Basicamente o caput do artigo 5º, tranquilo. 4. Qualquer cidadão é parte legítima para propor, tá, uma ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural, verdadeiríssimo, também letra do artigo 5º, tá? Artigo 5º, inciso 73, tá? Artigo 5º, inciso
73. Então, todas estão corretas, né? Letra D de dado. Todas as alternativas estão corretíssimas, tá? Então, marque aí letra D de dado, perfeito? Olha, temos mais uma questão bacaninha para você sobre o artigo 5º, que diz assim: em relação às disposições da Constituição Federal, no que tange aos direitos e garantias fundamentais, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta correta. 1. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Perfeito, tá? Vê só. No item 1 está correto. Não confunda sigilo da fonte com anonimato. Observe que o anonimato ele é proibido, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Mas o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional, ele é permitido, tá? Ele é permitido por força da própria Constituição. O sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional, sim. Por exemplo, sou repórter, tá? Eu tenho uma fonte que me dá informações fiéis. Ora, aquela fonte eu posso resguardá-la, protegê-la, tá? Então, quando necessário ao exercício profissional, é permitido o sigilo da fonte, é assegurado o sigilo da fonte. Vem aqui comigo, tá? Olha o que nós temos ainda. Então, nesse caso, verdadeiro, 1. A criação de associações na forma de lei de cooperativas depende de autorização do poder público. Opa, marca aqui comigo que independe, tá? Eu não preciso de autorização, independe de autorização, tá? Independe de autorização. A criação de uma associação, ela independe de autorização. Agora é o seguinte, ela depende de prévia comunicação, tá? Eu não preciso pedir autorização ao órgão público, ao poder público para criar uma associação, mas é necessário, tá, que haja essa comunicação. A comunicação ela é necessária, tá? Essa prévia comunicação, esse prévio aviso, para não se frustrar uma possível reunião marcada anteriormente para o mesmo dia, local e data. Beleza? Tranquilo? Desce aqui comigo. Questãozinha, então, falsa, né? 3. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente, tá? Tanto judicial como extrajudicialmente. Perfeito, tá? Questãozinha também aqui, ó, correta, viu? A associação representa judicial e extrajudicialmente os seus associados quando expressamente autorizadas. Só tome cuidado com o detalhe, tá? Nós temos uma exceçãozinha. É possível, tá? Uma determinada ação ser proposta por associação que dispensa a autorização expressa dos associados, que seria o caso do mandado de segurança coletivo. Mandado de segurança coletivo dispensa a autorização dos associados, a autorização expressa dos associados. Beleza? Vem aqui comigo para continuarmos. 4. É livre o exercício de qualquer profissão, trabalho, ofício, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É verdadeiro, tá? Então, na verdade, voltando aqui na questão, a única que não está verdadeira, a única que não corresponde é a 2. 1, 2 e 4 estão corretas, tá? 1, 2 e 4. Desculpa, 1, 2 não. 1, 2 está falso, né? 1, 3 e 4, tá? 1, 3 e 4. A 2 está errada. 1, 3 e 4. Nesse caso, letra D, né? Marque aí comigo apenas a letra D de dado, tá? Letra D de dado é a nossa resposta a ser marcada. Apenas 1, 3 e 4. Beleza? Vamos para mais uma? Olha só, nós vamos conversar agora sobre remédios constitucionais. Olha, como o nosso tempo está quase se esgotando, eu acho que nesse momento o que é importante que você marque, tá? Aí no próximo bloco veremos as questões. Mas marque comigo para uma leitura artigo 5º, incisos 60
68, 69 não, porque 69 já começa, já tem passado os remédios, mas 68 até o 73, tá? Do artigo 5º, inciso 68 até o 63, tá? Até o 63. O artigo 5º, tá? Inciso 68 até o 63, ele vai abordar essa temática que é importantíssima para a sua prova, tá? Os nossos remédios constitucionais, tá? Os nossos remédios constitucionais. Nós temos 5 remédios, você já sabe disso, nós já conversamos sobre isso. Nós temos 5 remédios constitucionais: o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de injunção e a ação popular. Vamos aqui, por causa do nosso tempo, só responder essa questãozinha 1, que ela é mais tranquila, ela é pequenininha, dá para a gente gabaritar. Vem aqui comigo, tá? Caso um determinado indivíduo se considere prejudicado pela falta de norma que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais, de qual medida judicial de controle de ato administrativo, ou seja, de que remédio constitucional deverá este fazer uso para assegurar o exercício dos seus direitos. Observe que a banca já te deu uma pista, né? Ó, falta de norma regulamentadora, tá? Querido, quando você tem um direito previsto na Constituição e falta norma para regulamentá-lo, tá? De acordo com a Constituição, será concedido um mandado de injunção. O mandado de injunção, ele visa anular, tá? O mandado de injunção, ele visa, na verdade, concretizar um direito que está previsto na Constituição que falta norma regulamentadora. Conceder-se a mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades previstos na Constituição inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Beleza? Então, nesse caso, como é falta de norma regulamentadora, o único remédio cabível aqui seria o mandado de injunção. Será que temos essa opção? Desce aqui comigo. Olha só o que nós temos aqui. Letra D de dado, tá? Letra D de dado, tá? Letra D de dado. O habeas data não é porque vai proteger. O habeas data não é porque o habeas data ele vai proteger o teu direito de informação pessoal. O habeas corpus não é porque vai proteger a tua locomoção. A ação civil pública nem tema nosso é. Mandado de segurança coletivo também não, porque o mandado de segurança ele serve para proteger um direito líquido e certo, não amparado pelos outros remédios. Beleza? Queridos, nosso time está acabando, a gente dá uma pausazinha agora, tá? E dá prosseguimento já com mais um bloco de questões. Eu volto já.